Então imagina o seguinte, como que a experiência de fugir de uma guerra civil brutal, ainda na infância, pode moldar a forma como alguém estuda o comportamento humano de consumo e, mais do que isso, como que isso leva essa pessoa a bater de frente com o politicamente correto nas universidades ocidentais décadas depois. E o que torna essa trajetória tão fascinante é justamente observar os mecanismos disso, sabe? Como que traumas primordiais de sobrevivência não deixam só cicatrizes. Eles podem, tipo, se metamorfosear numa lente acadêmica super afiada para entender a própria natureza da nossa espécie. Exatamente, e é bem esse o terreno da nossa exploração de hoje. A gente vai mergulhar numa entrevista muito densa, muito rica, que o Dr. Gad Saad concedeu ao Jörg Elbe, que é o editor-chefe do site da Fundação Richard Dawkins, na Alemanha. Uma entrevista que, aliás, cobre muita coisa, né? Nossa, muita coisa. A nossa missão aqui é mapear essa jornada impressionante. Sabe, de um menino refugiado libanês até virar o criador de uma disciplina inteira, a psicologia do consumo evolutivo, e também entender como ele articula as críticas ferozes dele à censura e à política de hoje. Mas olha, antes da gente avançar, temos uma nota editorial obrigatória do Jorge Guerra Pires. Ah, sim, importante mencionar. Pois é, ele faz questão de deixar um agradecimento formal ao entrevistador, o Jörg Elbe, por traduzir para o alemão o texto Defending Richard Dawkins, Clearing the Air on Evolution, Origins and Science. E é um reconhecimento fundamental, né? Até porque a disseminação dessas ideias em idiomas diferentes é o que permite que esses debates sobre evolução, origens e ciência ganhem um contorno global. Isso rompe aquelas bolhas acadêmicas de sempre. Com certeza. E, aproveitando esse momento de alinhamento, é crucial a gente deixar um aviso de imparcialidade muito, mas muito claro para quem nos ouve. Totalmente necessário para o material de hoje. Sim, porque as fontes que a gente vai analisar nessa nossa análise profunda de hoje contêm pontos de vista altamente politizados. São visões polêmicas sobre imigração, religião, islamismo e toda essa divisão entre esquerda e direita. Então, a gente quer frisar com todas as letras que mantemos total neutralidade aqui. Exato. Não estamos aqui para tomar partido, nem para julgar ou endossar qualquer um dos lados. Nem um pouco. Nosso papel é servir puramente como guias analíticos, né? Ajudando a desempacotar e entender a lógica interna das ideias que estão lá no material original. É o nosso compromisso, sabe? Dissecar o porquê e o como essas ideias são construídas por ele. Vamos observar a arquitetura do pensamento, mas mantendo aquele rigor analítico e a distância crítica para quem está acompanhando a gente e conseguir compreender tudo. Certo. Então vamos destrinchar isso. E acho que a gente tem que começar pelas raízes dele lá em Beirute, no Líbano. Ele cresceu numa família judaica, mas, o que chama muita atenção logo de cara é a rejeição orgânica dele aos dogmas, e isso desde muito cedo. Tem aquela passagem que ele relata estar na sinagoga, com 5 ou 6 anos de idade só, e já questionando tudo. Isso, ele perguntando o porquê dos rituais, sabe? O porquê de ter que levantar e sentar em momentos específicos. E a resposta que ele recebia era aquele clássico absoluto. Naquele apenas faça porque sim, né? Pois é, apenas faça porque sim. E pra mente dele, mesmo criança, isso era intolerável. E essa recusa, em aceitar a autoridade baseada só na tradição, revela um despertar de uma mente puramente cética. Porque a biologia evolutiva mesmo nos ensina que as crianças são maquininhas de fazer perguntas, justamente para mapear o ambiente, né, para entender regras de causa e efeito. Faz todo sentido. Então, quando a resposta é um porque sim, o cérebro que está lá buscando padrões lógicos entra em curto-circuito. E o mais louco é que esse ceticismo infantil logo ia ser testado por uma realidade aterradora, que foi a eclosão da Guerra Civil Libanesa lá em 1975. E as descrições que ele faz dessa época não são, memórias vagas. Elas são viscerais, quase acústicas, sabe? Ele conta que, ainda criança, desenvolveu a habilidade de identificar a distância exata de uma bomba, só pela assinatura do assobio do projétil caindo. É um negócio absurdo de se imaginar. Nossa, é assustador. A mecânica disso é bizarra. Ele dizia que, se o assobio tivesse um tom específico, caindo de frequência de um jeito X,
Ele já sabia que a explosão ia acontecer a uns 400 metros de distância, o que permitia relaxar os ombros por um segundo. Um alívio momentâneo no meio do caos. Sim, mas se fosse um outro tom, um som mais agudo e direto, significava que a bomba ia cair no próprio quarteirão. E aí era hora de correr pro abrigo na hora. E olha, pensa no que está acontecendo no cérebro dessa criança. É o efeito Doppler do som de um morteiro sendo processado em tempo real para calcular trajetórias e risco de morte iminente. Nossa, é pesado. É um mapeamento cognitivo de sobrevivência extrema, sabe? O sistema nervoso simpático dele estava em alerta máximo o tempo todo, criando um hiperfoco em padrões acústicos. Isso molda uma arquitetura mental que passa a ler o ambiente de forma hipervigilante. Ele identifica ameaças muito antes delas se concretizarem. É uma analogia tristemente perfeita para um superpoder, né? Um superpoder de adaptação infantil. É um instinto de sobrevivência puro, triturando o que deveria ser uma infância normal. E a prova de fogo dessa capacidade de adaptação vem logo depois, quando a família finalmente consegue fugir para o Canadá. Exato, ele tinha 11 anos. O choque cultural deve ter sido imenso. Ele conta que logo no primeiro dia de aula, lá em Montreal, ele foi colocado numa escola anglófona sem falar uma palavra de inglês. E ele tentou explicar para os colegas de onde ele vinha. Porque os canadenses não faziam ideia do que era o Líbano, né? Zero ideia. E aí o que ele fez? Ele simplesmente imitou uma metralhadora com as mãos e fez sons de tiros na sala de aula. É a agressão humana como linguagem universal, né? Quando o idioma falha, ele recorre ao único símbolo que definia a terra natal dele naquele momento, que era a barbárie. Mas, ao mesmo tempo, tem um contraponto quase mágico nessa história, que é a plasticidade do cérebro humano. Porque, um mês depois de simular uma metralhadora no pátio da escola, lá estava ele dançando músicas lentas em festinhas no porão das casas dos amigos canadenses. Uma adaptação surrealmente rápida. É alucinante pensar nessa transição. Trocar o cálculo mental de atiradores de elite nos telhados de Beirute pela simples preocupação de qual casaco ele ia vestir para a neve de Montreal, sabe? E é no meio de toda essa reconstrução de vida que ele molda uma visão muito particular sobre a própria identidade cultural dele. Porque ele faz questão de traçar uma linha divisória inegociável entre ser judeu culturalmente e acreditar nos dogmas religiosos. Essa parte é fascinante. É um pilar para entender o pensamento acadêmico dele. Por autor, a identidade judaica é vista através de uma lente puramente antropológica. É sobre linhagem, sobre uma história compartilhada de sobrevivência, tradições culinárias, laços de parentesco. Funciona quase como um senso de pertencimento tribal primário. Tipo torcer fervorosamente para um time de futebol, né? Exatamente. Como torcer para o Bayern de Munique ou para o Borussia Dortmund. É uma afiliação terrena, histórica. E aí é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque no aspecto religioso, no metafísico, ele se declara absolutamente ateu. Ele até menciona que come carne de porco sem nenhum peso na consciência. E ele resume toda essa dualidade com uma frase fantástica. Ele diz: "Eu fico com Einstein e deixo o Deuteronômio de lado." É muito direto. Ele abraça a ciência e a ancestralidade, mas descarta totalmente a doutrina sobrenatural. Exato. E essa capacidade dele de separar a filiação a um grupo da obediência cega à ideologia desse grupo é o que cria o terreno para a próxima fase da vida dele. Porque alguém que foi forçado desde cedo a ler ambientes e decodificar ameaças extremas, observando como o tribalismo divide as pessoas até a morte, naturalmente desenvolve uma obsessão. Uma obsessão por entender os motores ocultos do comportamento humano. Perfeito. É exatamente isso. Só que isso me surpreendeu muito. O caminho dele para estudar o comportamento humano não foi direto. Ele não começou na psicologia como a gente imaginaria. Não, longe disso. A formação inicial dele era puramente de exatas e corporativa. Ele fez bacharelado em matemática e ciência da computação e depois engatou um MBA. Ele era um cara dos números. O plano original dele para o doutorado na Universidade de Cornell era simplesmente modelar matematicamente o comportamento do consumidor. A premissa dele lá no começo era tratar o ser humano quase como um algoritmo de otimização econômica. Mas a realidade, é que nós humanos somos confusos,
Somos altamente emocionais e cheios de vieses. Muito confusos. E a grande virada de chave acontece por causa de uma intervenção do orientador de doutorado dele, o J. Edward Russo, que era um psicólogo matemático e cognitivo. O Russo percebeu as limitações de usar só matemática para explicar as escolhas humanas e sugeriu que ele fizesse disciplinas de psicologia avançada para expandir essa base. E foi num momento específico, né? Numa aula de psicologia social com o professor Dennis Regan. Ali, o curso da história dele mudou. O professor passou a leitura de um livro chamado Homicide, escrito por 2 psicólogos evolucionistas canadenses, o Martin Daly e a Margot Wilson. Um livro pesadíssimo, aliás. Muito, porque o livro pegava um negócio terrível e caótico, como o assassinato, e o explicava pelas lentes frias da biologia evolutiva. O argumento era que certos crimes letais acontecem pelas mesmíssimas razões evolutivas, tipo disputas por status, controle de recursos, ciúme sexual. E isso não importa a cultura, religião ou época histórica. Aquilo explodiu a cabeça dele. O impacto dessa leitura para ele foi fornecer meio que o código-fonte da natureza humana. Porque, pensa comigo, se o comportamento mais extremo que existe, que é tirar a vida de outro ser humano, pode ser mapeado e previsto por imperativos de sobrevivência e reprodução, então os comportamentos mundanos também poderiam. Faz sentido. E foi a partir desse estalo gigantesco que ele fundou a disciplina da psicologia do consumo evolutivo. E a premissa dessa disciplina é de uma escala impressionante. Porque a ideia não é só estudar o motivo de alguém comprar uma Coca-Cola em vez de uma Pepsi, ou escolher uma marca específica de jeans, sabe? Vai muito além do marketing tradicional. Muito além. A lente do consumo evolutivo propõe que nós consumimos ideias, consumimos religião, consumimos amizades e casamentos. E absolutamente tudo isso é impulsionado por imperativos biológicos. O conceito de consumir aqui, para quem nos ouve entender, é expandido para o ato de alocar tempo, energia e recursos. Como que a biologia explica o consumo de uma amizade, por exemplo? Como seria isso na prática? É através do mecanismo de altruísmo recíproco e da construção de alianças. Nossos ancestrais precisavam de redes de apoio confiáveis para caçar e se proteger de predadores e tribos rivais, né? Então, consumir uma amizade hoje, investindo tempo num jantar ou numa conversa, aciona os mesmos circuitos de recompensa cerebral que garantiam a sobrevivência na savana africana. Uau! E da mesma forma, o consumo da religião pode ser visto como uma tecnologia evolutiva para criar coesão de grupo, permitindo que grandes sociedades cooperem e superarem grupos que não são coesos. Mas olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui rapidinho. Manda ver. Ao tentar modelar e reduzir algo tão profundo, tão complexo e emocional quanto criar laços de amizade ou, sei lá, escolher o amor da sua vida a meros imperativos biológicos de troca de recursos, a ciência evolutiva não corre o risco de remover o romantismo e a magia das conexões humanas? A gente não passa a ser visto só como umas máquinas de sobrevivência glorificadas rodando um software antigo? Essa é uma provocação essencial, mas a perspectiva da biologia evolutiva argumenta exatamente o oposto, sabia? Compreender o mecanismo por trás não destrói a beleza. Na verdade, oferece a matriz do porquê as coisas importam tanto para nós. Como assim? Pensa num arco-íris. Entender que ele é o resultado da refração da luz solar através de gotículas de água não torna ele menos deslumbrante no céu, certo? Com certeza não. Muito pelo contrário, isso adiciona uma camada de maravilhamento sobre a física do universo. A psicologia do consumidor, vista pelas lentes da evolução, revela que a dor de uma rejeição ou a alegria de um abraço não são acidentes culturais. São forças profundas e universais que nos unem como espécie. Nossa, isso é muito bonito. Então, o que você está dizendo é que quando a gente passa a ver todo o comportamento humano, a cultura, a moralidade, através dessa lente objetiva, as coisas mudam de figura. Torna-se muito difícil aceitar narrativas ideológicas modernas que tentam ignorar essas realidades universais em prol de umas utopias sociais artificiais, né? Exatamente. Isso nos leva diretamente à postura política dele, que muita gente tem uma dificuldade imensa de classificar naqueles termos tradicionais. A dificuldade acontece
porque ele rejeita totalmente o conceito de tribo política. Ele detesta os rótulos de esquerda ou direita. Ele se define mais como um libertário clássico, ou um verdadeiro liberal. E a espinha dorsal dessa visão política é uma só, que é o indivíduo. Para ele, a bússola moral de uma sociedade civilizada tem que estar sempre centrada nas liberdades e responsabilidades individuais e jamais em políticas de identidade coletiva. Olha que interessante. Pensa no sistema político de hoje como um combo de fast food. Sabe quando você vai na lanchonete e escolhe o pacote de um lado do espectro ideológico? Você é obrigado a engolir o hambúrguer, a batata e o refrigerante juntos. Você não pode trocar nada. É o pacote completo, né? Pois é, quem escolhe o pacote do outro lado passa pela mesma imposição, mas a abordagem dele é como ir num restaurante à la carte. Ele escolhe as ideias individualmente pelo mérito lógico de cada uma. E isso dá um nó na cabeça de quem tenta rotular ele. É uma montagem ideológica baseada em evidências, não em lealdade partidária. A entrevista traz exemplos muito práticos dessa recusa dele em jogar o jogo dos blocos políticos. Tem uns exemplos ótimos lá. Sim, por um lado, ele apoia abertamente o casamento civil igualitário e defende ferrenhamente o direito de escolha reprodutiva das mulheres em relação ao aborto. Essas são posições que tradicionalmente garantiriam aplausos da esquerda. Com certeza. Mas, por outro lado, ele defende que indivíduos que cometem crimes hediondos contra crianças, se houver provas irrefutáveis de DNA, deveriam enfrentar a pena de morte. Caramba! Pois é, o argumento dele é que a justiça evolutiva clama por retribuição severa quando os membros mais vulneráveis do grupo são atacados, e que trancar alguém numa cela para sempre pode ser uma crueldade ainda maior. E, óbvio, essa posição atrai imediatamente a simpatia da direita conservadora. E é exatamente essa postura à la carte que causa uma fricção gigantesca com a atual corrente liberal hegemônica, principalmente lá nas universidades do Canadá e no Ocidente em geral. A crítica central dele é que os chamados liberais de hoje abandonaram a defesa dos direitos individuais universais para focar em políticas de identidade de grupo. E o perigo sobre a ótica dele é que quando a política abandona o mérito e o caráter do indivíduo para focar inteiramente na identidade do grupo, novas hierarquias são criadas. Só que são hierarquias baseadas em atributos imutáveis e históricos, e não na conduta da pessoa. E esse choque é o combustível para a denúncia mais forte que ele faz contra o cenário acadêmico, o combate ao que ele chama de esquerda regressiva. É um termo bem pesado, né? Muito pesado. Ele acusa esse setor da academia de promover o que ele chama de Olimpíadas da Opressão, ou o pôquer da vitimologia. É tipo um jogo de cartas, onde existe uma hierarquia rígida para definir quem é mais oprimido. E, segundo ele, no momento geopolítico atual, a carta de maior valor nesse jogo seria a identidade muçulmana. É a análise dele de como as dinâmicas de poder funcionam no discurso moderno. Sim, o argumento é que, quando essa carta é jogada na mesa de debates, todas as outras causas supostamente sagradas para a própria esquerda, tipo igualdade de gênero ou direitos da comunidade LGBT, são meio que varridas para debaixo do tapete. Ele interpreta isso através do conceito de uma aliança profana. A ideia de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ele cita historiadores para descrever o fenômeno de grupos que se unem não por valores compartilhados, mas unidos no ódio contra um alvo comum, tipo o Ocidente secular ou os Estados Unidos. E a entrevista tem um exemplo prático que parece até ficção. Ele conta que publicou um vídeo de um cientista iraquiano, um astrônomo, com credenciais acadêmicas defendendo publicamente que a Terra é plana. Pera, sério. Um astrônomo defendendo a Terra plana. Acredite se quiser. E ele baseava isso não em física, óbvio, mas em interpretações literais de escrituras sagradas. O intuito da postagem do nosso autor era mostrar como os dogmas religiosos podem desligar até as mentes mais treinadas no rigor científico. Mas a reação que ele recebeu foi bizarra. O que aconteceu? Mas o motivo não era uma defesa da Terra plana. A alegação dela era que, como o homem era muçulmano, ridicularizar a ideia dele seria um ataque de ódio a um grupo marginalizado. Nossa,
Isso é o que ele define como preconceito brando de baixas expectativas. Esse caso ilustra perfeitamente a fratura lógica que ele denuncia. Totalmente. Porque ao proteger o indivíduo da crítica científica só por causa da religião dele, a cientista estava, ironicamente, tratando aquele astrônomo como alguém incapaz de lidar com o escrutínio intelectual que é exigido de qualquer outro acadêmico no mundo. É um protecionismo que infantiliza a pessoa e destrói o rigor da ciência junto. Mas, peraí, eu sinto a necessidade de pausar e explorar um contraponto com você. Vamos lá. No mundo real, onde a gente vê taxas crescentes de xenofobia e preconceitos diários, não seria supernatural e até humano que as pessoas queiram construir escudos para proteger esses grupos de estereótipos injustos? Tentar minimizar ofensas não nasce de um lugar genuíno de empatia? Como é que a gente diferencia essa empatia social da censura tóxica que ele condena? Olha, essa linha divisória é o cerne de toda a discussão, sabe? O argumento do autor não é de forma alguma um ataque à empatia. A falha crítica acontece quando a gente confunde atacar uma ideologia com atacar indivíduos. A posição dele é matemática. Existem seres humanos maravilhosos e terríveis em todas as culturas, sejam judeus, muçulmanos, cristãos ou ateus. Certo. Então, criticar doutrinas específicas do islamismo ou dogmas do judaísmo não é o mesmo que fomentar ódio contra as pessoas que nasceram nessas culturas. Ele mesmo é o exemplo vivo disso. Ele tem linhagem judaica, mas come porco e rejeita as escrituras. Ideias não têm sentimentos e não merecem direitos civis. Seres humanos, sim. É uma distinção muito cirúrgica. E quando as instituições esquecem essa diferença, o ambiente vira um caos, né? Ele relata que muitos colegas acadêmicos concordam com as críticas dele em privado, mandam e-mails de apoio, mas confessam que praticam uma autocensura implacável. Eles têm pavor até de curtir um post no Facebook. Com medo de serem cancelados e perderem financiamento de pesquisa. Exato. É a polícia do pensamento operando só através do terror do ostracismo social. Ele até menciona o caso da Ayaan Hirsi Ali, que foi desconvidada de dar uma palestra na Universidade de Brandeis por causa dessa pressão. E o medo do ostracismo, voltando lá para a psicologia evolutiva, é um dos medos mais primitivos nossos, né? Na era das cavernas, se banido da tribo era a morte certa. Então, o cancelamento acadêmico de hoje é o exílio tribal moderno. A busca pela verdade acaba sendo sufocada pela gestão emocional para não ofender ninguém. É uma escolha muito brutal. E as consequências disso vazam dos muros das universidades e vão moldar políticas públicas inteiras. O que nos leva ao grande tema da crise de imigração. A entrevista entra de cabeça na crise migratória lá de 2015 e 2016. Na Alemanha, teve aquela decisão histórica da Angela Merkel de abrir as portas para mais de 1 milhão de pessoas. E no Canadá, com o Justin Trudeau, teve aquela aceitação de 25 mil sírios sem o processo tradicional de triagem, que normalmente levava meses e meses. Exato. E a crítica dele focou no fato de que essas entradas pularam essa verificação rigorosa de segurança e de compatibilidade de valores. E ele usa uma analogia muito didática para isso, que é a da festa em casa. Imagina que sua casa comporta 10 convidados. Se você abrir a porta e convidar 10 mil pessoas ao mesmo tempo, sem saber nada sobre os antecedentes delas, a festa vai virar um caos insustentável e destruir a casa. Pois é, e é vital destacar a distinção que ele faz entre o preconceito irracional e a preocupação racional. Discriminar pela cor da pele é barbárie. O próprio autor é um homem de pele parda, com raízes árabes, e ele se orgulha muito da assimilação dele no Canadá. Sim, a preocupação racional que ele levanta é puramente sobre filtrar valores que sejam totalmente antitéticos aos valores ocidentais de liberdade. E aí o Jorge Elbé, na entrevista, cita uma pesquisa europeia mostrando que 2/3 dos muçulmanos entrevistados colocaram as leis religiosas acima das leis seculares do país de acolhimento. E isso traz a reflexão para o nosso cotidiano, né? Como que uma sociedade democrática equilibra o dever humanitário de salvar refugiados que salvou a família do próprio autor, com a necessidade pragmática de manter a coesão dos seus valores de liberdade. É um dilema imenso. Muito. O risco é o extremismo pendular. Bloquear todo mundo
É desumano e vai contra a democracia, mas o portão escancarado guiado só por compaixão e sem senso comum ameaça a própria infraestrutura de tolerância que torna os países ocidentais atraentes em primeiro lugar. É um desgaste ético gigante. Bom, vamos puxar um pouco fôlego e tentar amarrar isso tudo. A gente viu como a fuga das bombas no Líbano forjou um pensador incansável que usou a biologia para entender o consumo, que combate ferozmente a censura em nome da busca pela verdade e que demanda uma lógica implacável até para as políticas de imigração. Ele é um retrato vivo de quem entende o tribalismo como uma força biológica poderosa, mas que o único antídoto real contra ele é defender o indivíduo e o livre intercâmbio de ideias. Perfeito. O que nos leva a um pensamento final provocativo para quem nos ouve pensar a respeito. Se o nosso anseio de pertencer a um grupo e o medo do ostracismo são só mecanismos de sobrevivência evolutiva, será que a cultura do cancelamento nas universidades de hoje é só uma roupagem moderna daquele mesmo tribalismo bélico do qual ele fugiu no Líbano? E se for só biologia, será que a gente está fadado a repetir isso para sempre? Fica aí o enigma para a gente ponderar. Deixamos essa pergunta pairando no ar. Agradecemos demais aos nossos ouvintes pela companhia em mais essa exploração. Continuem questionando o próprio consumo diário de ideologias de vocês. Até nossa próxima análise profunda.